Como que foi essa transição aí, até que você aceita o convite para ir para um acampamento? Veja bem, a turma que ele tinha de amizade não era a mesma turma que a minha. E eu sempre, quando me aproximava das pessoas, eu já tinha um sentimento como que um pé atrás, tipo assim, para mim nada dá certo. Para mim parece que tudo conspira contra mim. Se eu tenho uma amizade, parece que aquela amizade não gosta de mim, aquela amizade não vai durar muito tempo. Então sempre havia essa síndrome, essa sombra de alguém que não foi bem-vindo para a vida. Não foi uma coisa legal, entendeu? A minha vida era um vazio só. Eu lembro que eu comecei a trabalhar uma vez, eu reencontrei algumas vezes meu pai e consegui um emprego num escritório de contabilidade e estava fazendo ensino médio com contábeis. E aí eu ia na rua e falava assim, Deus, por que o Senhor me colocou no mundo? Eu não pedi para nascer. Por que o Senhor me colocou numa família dessa toda arrebentada, não tem pai, não tem mãe, eu vivo aí se virando sozinho, ninguém sabe de nada o que está acontecendo comigo, então foi uma vida muito difícil. E, querendo ou não, eu tinha as amizades que não eram legais, e eu estava com essa turma. E aí teve esse acampamento, esse retiro, e esse rapaz não me chamou. Por quê? Porque eu não era da turma dele. Aí eu fiquei sabendo que haveria de ter um outro retiro. Daí eu falei, ô Xande, o nome dele é Alexandre. Cara, como é que é esse negócio aí de acampamento? Me leva aí. Aí ele falou, ó, vamos ter mês tal. Aí nesse você vai. E eu morava no centro. Aí eu voltei a morar com meu pai e com a minha madrasta. Não foi fácil. Para você ter uma ideia como o sentimento de rejeição é tão forte, Josué, eu entrava dentro de casa, parece que vinha uma voz dizendo assim, você não é bem-vindo, você não é amado. Eu estava com fome e queria abrir a geladeira para poder comer, porque eu sabia que lá dentro tinha alguma coisa boa. Algo vinha no meu coração e falava assim, isso aqui não é para você. Eu não comia de medo, porque havia uma rejeição e aí você vai construindo mentiras que o inimigo vai colocando na sua vida, que você não é bem-vindo, que você não é amado, que você é um estrovo, que você é um problema. E aí eu tinha uma dificuldade enorme com a minha madrasta. Então, ela fazia as comidas, ela fazia as guloseimas, eu com fome, querendo comer, eu tinha uma rejeição tão forte que eu não conseguia pôr a mão na geladeira e abrir. Acabava ficando com fome. Aí eu e meu pai sentávamos para ver um jornal, a gente não se comunicava. Era só assim, Beto, vai lá comprar, meu apelido é Beto, vai lá comprar cigarro, vai lá comprar bebida, que meu pai bebia, fumava muito, entendeu? Era só isso, não tinha diálogo. Aí o que aconteceu? Fiquei sabendo do dia do retiro. E eu morava no centro e esse meu amigo também no centro. Ele falou o seguinte, Beto, o retiro vai ser sábado, domingo e segunda de finados, de 86, do ano de 1986. Aí o que aconteceu? Ele falou: nós vamos para a escola, para o colégio à noite. Você já leva a sua mochila na sexta-feira. De lá, nós vamos para o retiro no sábado de manhã. Você dorme lá em casa e a gente já vai para o retiro. E eu achando que retiro era para festa, para namorar, sabe? Para quem está no inferno não custa dar um abraço do capeta. Era assim, falava palavrão a cada 3 palavras, um palavrão. Aí o que aconteceu? Chegou, fomos para a escola, levei a mochila e falou: vamos para casa. Fui para casa. Nesse tempo, depois eu fiquei sabendo, ele tinha um outro irmão, mais 2 irmãos e uma irmã, e esse irmão já estava orando pela minha vida há muito tempo. Porque lá na igreja onde ele frequentava, que era a igreja presbiteriana independente, no Bigorrilho, ele já sabia do tal do Beto, do cara que tinha uma vida toda virada. Tá entendendo? E aí o que aconteceu? Eu fui para casa dele, quando eu cheguei lá na sexta-feira, ele falou: Beto, nós não vamos para o retiro. Como assim? Nós vamos hoje, sexta-feira, para uma vigília. Eu falei: tem menina lá? Tem. Ah, então eu vou. Para quem está no inferno, não custa dar um abraço no capeta. Eu falava isso direto. Aí fui para uma vigília. Cheguei lá 11h30 da noite. Nunca tinha entrado, não sabia o que era uma vigília. Aí foi na igreja quadrangular, a primeira igreja quadrangular da Alberto Poloni, o pastor Eduardo Hidrogeves. O filho dele era criança ainda. E hoje é o pastor é o filho dele que assumiu lá. O que acontece? Fui para essa vigília, ouvi a palavra, e já no meio da oração, no meio da oração, no meio da oração. Chegou na metade da madrugada, lá por 3 horas da manhã, eles fazem um chá, era ainda a igreja velha, uma casinha de madeira, e depois a gente retorna, vamos fazer aqui um circo, que agora nós vamos orar para quem quer
receber Jesus na sua vida. Queridos, esse dia foi um dia histórico na minha vida. Foi um divisor de águas, o antes de Cristo e depois de Cristo. Eu cheguei lá com aquele cara todo arrebentado. E no meio daquela oração, eu fechei meus olhos, todo mundo deram as mãos. O irmão Orlando Estival, lembro até hoje, tenho a minha primeira Bíblia, porque quem fosse na primeira vez na vigília, a segunda vez ganharia a Bíblia. E aí eu fui na segunda vez, então eu tenho a Bíblia como recordação, a data que foi colocada como lembrança, que foi bem-vindo. E nesse dia foi feito o apelo. Quem gostaria de entregar sua vida a Jesus? Aí, queridos, o que aconteceu? É aquele negócio, Josué, minha história é longa, rapaz. É para resumir, eu vou cortar muita coisa, porque nesse inteirinho... Gilberto, deixa Deus te usar aí, rapaz. Ó, o pessoal tá entrando aqui, ó, já vou até aproveitar. Tem uma Joia. galera entrando, eu não estou conseguindo visualizar, mas o pessoal participando e eu quero, né, também me dirigir a vocês aí. Sejam muito bem-vindos. Esse é o testemunho, desculpa aqui a motoca passando, esse é o testemunho do grande amigo Gilberto. Eu quero que realmente você preste muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, já está falando de uma maneira muito especial. Toca lá, Gilberto, pode falar. Joia. E aí o que acontece?